Bom dia, quarto ano. Bom, hoje eu trouxe para vocês, a correção da nossa avaliação, para vocês poderem saber o que foi que erraram, o que foi que acertaram. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu já vou trazer para vocês toda essa correção da prova, tá? Bom, lá na prova de vocês, na primeira questão, vinha trazendo essa imagem aqui, certo? Que aparentemente é a reprodução em forma de desenho da fotossíntese, não é isso? Então, essa primeira questão, ela tinha 3 letras, A, B e C, e na letra A perguntava se pedia o seguinte: para vocês completarem a tabela com os nomes das substâncias representadas pelas setas rosa, azul, laranja e roxa, que está nessa imagem aqui, tá? Então, a seta laranja, ela corresponde à luz solar, tá? Que é a luz que a planta recebe na hora que está sendo realizada a fotossíntese. A seta rosa era o gás carbônico, que é o gás que a planta necessita para transformar o seu alimento, para formar o seu alimento. A seta azul é o gás oxigênio, que é o gás que a planta produz e libera no ambiente. E a seta roxa era a glicose, que é o alimento que a planta produz, a substância que a planta produz para se alimentar, tá? Na letra B, perguntava qual o nome do pigmento presente na folha que capta a luz e ajuda na fotossíntese. Então, o nome desse pigmento é a clorofila, tá? Então, a planta, ela tem um órgão, como se fosse um órgão, mas não é chamado de órgão porque não é no ser humano, e ele é chamado de cloroplasto. E lá nesses cloroplastos está presente a clorofila, que dá a cor verde para as folhas, tá? Na letra C, pedia para você descrever de que maneira acontece a fotossíntese, tá? Então, como eu já havia explicado para vocês em sala de aula, a clorofila, para que ela aconteça, ela precisa da luz solar, dos nutrientes que a planta recebe do solo e do gás que ela emite, que ela libera, e o gás que ela recebe. Então, através das raízes, as plantas absorvem a água e os sais minerais e distribuem até chegar nas folhas. Chegando na folha, ela recebe a luz solar que bate nessa clorofila. Então, quando a luz solar bate na clorofila, ela reage a uma reação química onde a planta produz tanto o gás oxigênio que é liberado, quanto a glicose, que é o seu alimento. Então, quando essa reação acontece, o gás oxigênio é liberado, o gás carbônico entra através da luz solar e a planta produz a glicose, que é o seu alimento. Quando essa glicose é formada através também do caule, essa planta vai ser distribuída essa glicose por toda a planta através do caule, ok? Na segunda questão, perguntava o seguinte: as plantas são responsáveis por produzir o gás oxigênio que os seres humanos necessitam para sobreviver. Sobre essa frase, responda: ela está certa ou errada? Explique. Bom, ela não está totalmente errada, porém ela está incompleta. Por quê? As plantas de fato produzem gás oxigênio, que é o gás que a gente necessita para sobreviver, porém não são elas as responsáveis por a maior parte do gás oxigênio que é produzido. Ela produz uma pequena parte que praticamente ela mesma consome na hora da fotossíntese. Então,
a maior parte do gás oxigênio que é produzido, ela vem através das algas, que não são consideradas plantas, e elas vivem no meio aquático. Na terceira questão, era para vocês marcar a alternativa correta sobre as plantas. Então, as plantas, letra A, respiram, se alimentam e transpiram. Letra B, não respiram, não se alimentam e nem transpiram. E letra C, não se reproduzem. Então, as plantas, ela respira sim, ela se alimenta sim, ela transpira sim. E ela se reproduz. Então, a única alternativa que sobrou foi a letra A. Respiram, se alimentam e transpiram. Na quarta questão, vocês iriam nomear as imagens de acordo com os nomes que eu coloquei aqui nessa tabela, tá? Produtores, consumidores e decompositores. Então, a primeira imagem mostrava um animal e, conforme nós estudamos na aula, os animais, eles são seres consumidores, pois eles não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam de vegetais e de outros animais. Na segunda imagem, vem mostrando um micro-organismo. Então, os micro-organismos, eles são decompositores. Por quê? Porque são eles que fazem a quebra do resto de alimento das células mortas que são dispostas na Terra, transformando elas em matérias mais simples que vão virar nutrientes para os seres produtores, que são as plantas. Então, na terceira imagem também, que é a imagem do ser humano, ele também é um ser consumidor, pois ele não... Na quarta imagem, nós temos a planta, que ela sim produz seu próprio alimento, que a gente viu que ela realiza a fotossíntese produzindo a glicose, que é o seu alimento, por isso que ela é um ser produtor. E por último, um fungo, que também é um micro-organismo e é decompositor por causa das razões que eu já falei, tá? Na quinta questão, tinha duas questões, a letra A e a letra B. Na letra A, perguntava o seguinte: como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais? Então, a gente viu lá que os consumidores, eles podem ser divididos em três: herbívoros, carnívoros e onívoros. Carnívoros são aqueles que só consomem carne, herbívoros que só consomem vegetais e onívoros que consomem animais e vegetais. Então, a resposta correta seria onívoros, porque são aqueles animais que se alimentam tanto de outros animais quanto de vegetais. Na letra B, pedia para explicar qual a importância dos decompositores na natureza. Então, eu falei na questão anterior que é de grande importância os decompositores, pois eles são responsáveis por se alimentar das matérias mortas que ficam dispostas no solo e eles transformam essas matérias em nutrientes, eles transformam elas em matérias mais simples e assim eles acabam virando nutrientes para as plantas. Na sexta questão, pedia para vocês preencherem, os espaços com os nomes que estão dispostos aqui nesse quadro, tá? E tinha as frases para vocês completarem. Na letra A dizia o seguinte: nas cadeias alimentares, os são representados por seres vivos que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, o único animal, o ser vivo que a gente sabe que produz seu próprio alimento são as plantas. E as plantas são seres produtores justamente pelo fato de produzir o seu próprio alimento. Na letra B, dizia o seguinte: já os animais são. Então, a gente sabe que os animais, eles são consumidores, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam buscar em outros lugares para conseguir se alimentar. E na letra C, os desempenham um papel importante na natureza ao se alimentarem de matéria orgânica morta. Então, os seres que se alimentam de matéria orgânica morta, que a gente conhece, são os decompositores,
que como exemplo de seres vivos são os micro-organismos, certo? Então, hoje nossa aula vai ser somente a correção da avaliação, né? Eu não irei passar nenhum tipo de atividade para vocês, mas peço que vocês estudem no livro Teia Alimentar e Cadeia Alimentar, que será o nosso próximo conteúdo na semana que vem, tá certo? Eu espero que todo mundo tenha entendido, que não tenham tido dificuldade na hora de fazer a prova. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima.